Olá, sejam bem-vindos novamente a mais uma videoaula da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Meu nome é Patrícia Facina Brandão, sou enfermeira e eu sou a professora de vocês nessa disciplina. E hoje nossa aula será sobre sistema nervoso. Então, sim, né, como nós sempre fazemos desde o início da disciplina, de todas as aulas, a gente recapitula um pouquinho do que foi falado. Né? Então, iniciamos lá falando sobre anatomia, sobre os processos microscópicos, macroscópicos, entendemos qual que é a função do corpo humano, passamos um pouquinho pelo sistema ósseo, passamos também um pouco sobre o sistema muscular, falando da proteção dos nossos órgãos, né? Da questão de regulação de temperatura, de movimentação, entendemos o sistema circulatório, né? Sistema respiratório, entendemos principalmente o sistema endócrino e vimos que se ele não funcionar adequadamente, o nosso qualquer outro sistema do nosso corpo não funcionará bem, né? E agora a gente entra aqui na nossa disciplina de sistema nervoso, né? Para a gente entender, né? Eu comentei com vocês que muitas das pessoas acham que o coração é o que realmente comanda o nosso cérebro. O nosso cérebro, não, desculpa, o nosso corpo. Mas será mesmo, né? Será que é ele? Nós vemos que o sistema endócrino tem muita coisa, né? Mas a parte fundamental do nosso sistema nervoso é o nosso cérebro. E hoje é o que nós vamos entender essa máquina humana e o que está por trás dela e o que está ali de acordo. Vamos lá? Falar um pouquinho do sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, ele vai ser responsável por receber e transmitir as informações para todo o nosso organismo, tá? Então, o que que nós podemos definir? Que o sistema nervoso, ele é responsável pelo comando central do nosso corpo e por todas as atividades e o que coordena as nossas atividades. Ou seja, gente, nada no nosso corpo funciona se o nosso sistema nervoso, ou seja, se o nosso cérebro não funcionar, tá? O sistema nervoso, ele vai ser dividido em duas situações. Sistema nervoso central, onde eu tenho encéfalo e a minha medula, que ela também tem, dentro do meu encéfalo, o cérebro e o cerebelo, e também o tronco encefálico, aonde eu posso ter também onde eu posso ter, não, onde eu terei o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Então, esse é o nosso sistema nervoso central, que vai ser responsável, então, por todas essas atividades e coordenações motoras do meu corpo. E aí, eu tenho o sistema nervoso periférico, tá? Que nós temos os nervos cranianos, que são cerca de 12 pares, os nervos raquidianos, que são cerca de 31 pares, e as terminações nervosas. O que que são as terminações nervosas, né? Então, às vezes, quando você entra em contato com alguma coisa que você pega, que você fura, que você pega ali no seu corpo, é onde eu tenho as minhas terminações nervosas. E sim, então, ele é responsável pelo meu sistema nervoso. Então, aqui a gente já desmistifica aquela situação, por exemplo, que o coração, ele é o órgão vital do meu corpo, né? Ele é o órgão ali que sem ele não funciona. Sim, só que eu tenho também uma outra questão. Que, por exemplo, se eu não tiver o meu cérebro funcionando, os meus órgãos não funcionam. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque às vezes as pessoas, elas não entendem, né, esse processo, elas não entendem essa questão, e muitas vezes quando ocorre, por exemplo, uma morte encefálica, né, então chega assim o paciente, o médico fala, olha, ele teve morte encefálica, a famosa morte cerebral. Chega para a família e fala isso, a família fala assim, não, mas o coração dele tá batendo, né? Então, é normal as pessoas, a sociedade entenderem e pensar que o coração ele é responsável por isso. Mas o que que acontece? É, essa morte encefálica, o cérebro deixando de funcionar, o coração ele vai parar de fazer as funções dele. Aquelas funções que nós vimos de bombeamento, de levar oxigênio, sangue oxigenado, ele vai parar. E por que que esse coração está funcionando quando eu tenho um cérebro que parou? Porque ele está acoplado e ligado a uma máquina, né? Quando ele está ligado a uma máquina, o que que acontece? Ele vai fazer o funcionamento. Eu desligo esta máquina, o que que acontece? O coração para. Então, as pessoas, elas têm que entender isso. É inviável, não existe eu ter, não consigo ter nenhum outro tipo de função no meu corpo se meu cérebro não está funcionando. Então, quando a morte cerebral é detectada, não existe nada que possa ser feito, né? A mesma coisa quando a gente vivencia uma situação, que é uma situação muito triste, bebês que são anencéfalos, bebês sem cérebro, né? Não tem prognóstico de vida. Qual que é o prognóstico? Essa criança vai nascer,
em óbito fetal, né? Essa criança vai nascer em óbito. Aí você fala assim, ai, professora, mas eu já vi uma situação de que uma criança nasceu sem cérebro, viveu tanto tempo. Gente, nós trabalhamos aqui com uma questão de ciência, tá? A ciência, ela é daquela forma. Chega um certo momento que a ciência, ela não consegue mais, né? Responder o porquê que aquilo acontece. Mas eu, como uma profissional da saúde, eu tenho que trabalhar voltado para a ciência. Porque acima disso, o que passou da ciência vai de cada um identificar, vai de cada um perceber ali, tá? Mas é isso que eu quero trazer para vocês. A função do sistema nervoso central é essa: receber e transmitir as informações para o nosso corpo, e ele é responsável pelo comando. Tudo que nós fazemos, todos os comandos que existem dentro do nosso corpo é o sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central não, o sistema nervoso inteiro comandando, ou seja, é o nosso cérebro e tudo que envolve dentro dele. E aqui nessa aula eu vou trazer para vocês um pouquinho de cada parte, tá? Então, o sistema nervoso central, o meu encéfalo, ele pesa cerca de 1 quilo e 400, 1 quilo e 500, tá? E ele está localizado dentro, tá, da nossa caixa craniana. E ele vai ser dividido em três partes, tá? Cérebro, cerebelo e o meu tronco encefálico. Então, quando eu tenho ali a caixa craniana, eu tiro e eu pego o cérebro, eu tenho na parte de cima, eu tenho encéfalo, tá? Desculpa, eu tiro o crânio, então todo o crânio eu vou chamar de encéfalo, e aí eu tenho dividido entre cérebro, que são essas ranhuras, e a parte cinza que nós normalmente vemos, aí eu tenho cerebelo, que fica a parte de baixo, e eu tenho o meu tronco encefálico, que esse tronco encefálico, depois, posteriormente, a gente vai ver, ele vai ser ligado à minha medula, tá? Então eu tenho essas questões ali também nesses sistemas, tá bom? O meu cérebro, ele constitui cerca de 90% da minha massa encefálica. Então, 90% do que eu tenho dentro da minha cabeça é o meu cérebro, tá? Esse cérebro, ele vai ser dividido em dois tipos de substâncias. Substância cinzenta e as minhas substância branca. A minha substância cinzenta, ela é responsável pelas atividades motoras e os meus reflexos, tá? O que que é reflexo? Piscar, abrir a boca, né? Os reflexos que eu tenho ali de tato, de paladar, essas coisas, é a massa cinzenta. Já a minha substância branca, ela é responsável pela minha coordenação motora, tá? Então, eu andar, eu fazer as coisas, eu não cair, eu não tropeçar, é a parte branca do meu cérebro que está funcionando. Isso nos traz uma questão quando nós falarmos de patologias. Lá na disciplina de saúde do adulto, nós vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer. O que que acontece no Alzheimer? Já adiantando um pouco para vocês, né? Ele tem várias fases, né? Então, vocês podem ter fases que as pessoas vão ter diminuição de reflexo, diminuição de coordenação motora. Quando isso acontece, vocês agora já conhecendo um pouquinho de sistema nervoso, vocês podem dizer o quê? Que essa pessoa, ela tá tendo uma diminuição, né? Se ela tem uma diminuição de reflexo, ela está tendo uma diminuição da substância cinza do meu cérebro. E no Alzheimer, gente, eu começo a pegasse uma borracha e eu apagasse o cérebro da pessoa. Não existem muitos estudos, existem muitas questões, mas ainda não tem algo definido o porquê que essa patologia ela surge, né? Mas é uma patologia muito difícil, né? Especialmente uma patologia para as pessoas que lidam com pessoas que têm o Alzheimer, porque a pessoa que possui essa doença, muitas vezes ela não tem noção do que está acontecendo, né? Mas a pessoa que está ali cuidando, ela acaba sofrendo. Então, quando você estiver lidando com uma pessoa, um paciente que tem ali uma diminuição de reflexo, uma coordenação motora mais complicada de ser distinguida, e você sabe que essa pessoa tem uma patologia do Alzheimer, saiba qual que é o tipo de substância, em que parte do cérebro que isso está afetando, em que parte do cérebro que isso está pegando ali mesmo aquela pessoa, tá bom? Aí aqui, né, no cérebro das minhas sensações. Então, pensamento, memória, inteligência, tudo que eu aprendo, ele vai ser assimilado pelo meu cérebro. Então, o que que eu falei, ó, 90% de que tá dentro do meu crânio é o meu cérebro. Então, é o que eu falo para os alunos, né? Os alunos viram e falam assim: ai, professora, eu não vou decorar tudo isso. Ai, professora, eu não vou saber tudo isso. Gente,
Em algum momento vocês estão vendo essa minha aula. Pode ser que daqui a pouco, daqui 3, 4 anos, depois que vocês tiverem se formado, vocês não vão lembrar de nada. Mas se vocês assistiram essa minha aula, essa informação, ela tá em algum momento dentro ali. E na hora que vocês forem, né, solicitados esse tipo de informação, se vocês realmente aprenderam, absorveram um pouco do que eu estou falando aqui, dentro dessa disciplina inteira, o conhecimento vem, tá? Porque é o que eu sempre falo para o aluno, não adianta estudar um dia antes da prova, porque vocês não estudam, vocês decoram, né? Então, quando eu decoro, eu não aprendo. E eu decoro para aquele momento. Que momento? O momento da prova. E vocês podem ver muito. Ah, o aluno fala assim: nossa, eu errei isso de bobeira porque eu sabia. Por quê? Porque você não aprendeu. Você decorou. Você decorou para aquele momento. E aí você aciona áreas da região do seu cérebro que é só para decorar. Não é para aprender, não é para ter memória, não é para trazer aprendizado. Ela é só para naquele momento, né? Então, tá aí. Foi colocada esta informação. Se foi colocada essa informação, ela tem que ser assimilada por você, né? Ela tem que ser assimilada, ela tem que ser verificada de uma forma correta. Então, quando a gente também pega um paciente que tem Alzheimer, toda essa parte, ó, vejam, cada parte do meu cérebro, ele é responsável por uma coisa. Eu tenho tato, eu tenho fala, eu tenho audição, eu tenho visão. Quando eu tenho pacientes, por exemplo, do Alzheimer, que eles vão diminuindo essas questões, coordenação motora, a fala, a audição, percebam que qual que é a parte do meu cérebro que está sendo afetada. Eu tenho que entender que desses 90% do meu cérebro é como se ele tivesse várias caixinhas, e essas caixinhas ali eu vou acoplando as informações e elas realmente são responsáveis por esse processo. Tá? Em que em algum momento que você quiser, você pega essa caixinha, puxa essa caixinha e essa caixinha vai estar ali com a informação, desde que você tenha colocado como atribuição aprendizagem. Se você tivesse colocado somente como memorização, você não conseguiria. Existem diversos cursos, diversas técnicas para memorização, porque às vezes você tem que fazer uma prova que você tem que memorizar aquilo em curto espaço de tempo. Então, existem cursos que vão te ensinar a fazer exercícios para utilizar o seu cérebro e ativar mais essa memória, né? Mas é para aquele momento específico. Ah, eu preciso, é urgente, eu tenho uma prova de exame. Se eu não fizer e não decorar aquilo, eu vou reprovar. Então, você vai aprender a memorizar aquilo. Mas se você quer assimilar essa informação, você precisa treinar a sua aprendizagem. Treinar como que você traz o conteúdo, como é que você vai abordar. E aí eu consigo fazer dentro do meu cérebro. Pensem, né, gente, 90% é ele. Tudo que eu faço, né? Não existe andar, não existe falar, não existe o meu equilíbrio, dormir, respirar, comer, a minha circulação. Nada disso acontece se o meu cérebro não funciona. Então, novamente, se eu tenho um paciente em óbito, né? Em óbito, né? Um paciente que veio a óbito com questões cerebrais, né? A parte cerebral dele não parou de funcionar, não tem o que fazer, tá? Se ele está sobrevivendo, ele está acoplado a alguma máquina que está ali ainda estimulando, por exemplo, um coração a bater. Desligou, parou, por quê? A máquina principal que comanda o meu corpo, ele parou, ele morreu, ele não tem mais estímulo, ele não tem mais ali nada de veracidade, nada que vá trazer mesmo, né, aquela evolução, tá bom? Então, no meu cérebro também tem o tálamo e o hipotálamo, né? O tálamo, ele é responsável pela reorganização dos meus estímulos nervosos e a percepção sensorial, ou seja, os sentidos, né? Eu vou ver, né, os sentidos, os tatos, a fala, aquelas coisas, é o tálamo que é responsável. Já o meu hipotálamo, nós falamos um pouquinho dele na outra aula, né? Nós falamos um pouquinho dele na questão do sistema endócrino, porque ele é responsável pelo controle do sistema endócrino, ele é responsável pela regulação do comportamento emocional, ele é responsável, então, pelas suas emoções, ele é responsável pela hipófise, a hipófise que produz os hormônios, ele é responsável pela sua fome, pela temperatura, pela regulação de temperatura do seu corpo. Então, se o meu hipotálamo não está funcionando adequadamente, a minha temperatura corporal também não. Então, o hipotálamo a gente traz de uma forma subjetiva para vocês entenderem, é como se fosse um termômetro dentro do seu corpo. Se esse termômetro falha, eu tenho ali uma alteração de temperatura corporal. Claro que eu tenho outras questões também, por exemplo, patologias, coisas do tipo, mas o termômetro, o nosso corpo, ele tem essa regulação,
né? Então, eu tô de férias, eu quero ir num lugar muito frio. Nos primeiros dias eu passo muito frio, depois o hipotálamo regula a minha temperatura. Acabou as férias, eu volto pro calor, eu passo calor, depois o hipotálamo faz a regulação dessa temperatura. Se eu tiver algum problema, né? Aí, nesse quesito, ele pode impactar também, tá? Então, essa é a composição também do meu sistema nervoso central, dentro do meu cérebro, divisão de tálamo, hipotálamo, né? Tálamo e hipotálamo, que estão presentes na região inferior do meu cérebro, nós conseguimos ver aqui melhor nessa imagem, tá? Então, meu cérebro aqui, ó, eu tenho meu córtex cerebral, eu tenho tálamo, então, vejam isso, é uma parte bem pequenininha. E a parte amarela, eu tenho o meu hipotálamo, né? E dentro desse hipotálamo, eu tenho o quê? Glândula hipófise. Glândula hipófise que nós falamos na outra aula e eu já reforcei aqui, responsável, então, pela produção dos hormônios que coordenam todo o nosso corpo, é a máquina do nosso corpo. Se ela não funciona, se tem um paciente que tem um tumor crescendo ali, um nódulo, alguma coisa do tipo, eu vou ter uma alteração, tá? E isso é importante porque quando a gente pensa nessa imagem aqui, se eu tenho um paciente que tem algum tumor, dependendo da área que está afetando e ela está comprimindo, por exemplo, essa parte do cérebro da visão, o paciente vai ter alteração de visão. Se é na parte do movimento, vai ter alteração de movimento. Então, é isso que o médico neurologista ele avalia, né? Então, tem uma questão, olha, o paciente chega com uma queixa, eu não estou tendo uma boa visão, muita dor de cabeça, coisas do tipo. Faz um exame de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia, e ele vai identificar aonde que está o crescimento desse tumor. E aí, dependendo da área, ele já sabe, né, o que está afetando e o que está comprimindo. De vez em quando, é possível fazer, né, a ressecção, dissecção desse tumor? Sim, às vezes não, dependendo do estágio que já chegou. Mas é o que eu falo, como ele é a mãe, né? Ele é a base do seu corpo. Se você não tiver ele bem efetivo, o que que vai acontecer? Ele vai impactar nesse processo, né? E aí o corpo humano ele vai parar de funcionar de uma forma adequada, tá? O cerebelo, ele é responsável pelo nosso equilíbrio do nosso corpo e coordenação dos movimentos. Quando eu tenho uma alteração no cerebelo, eu tenho uma alteração de equilíbrio. Uma das coisas que podem fazer alteração, tá, no meu cerebelo é o quê? Bebida, bebida alcoólica. Quando a gente tem bebida alcoólica, a gente consome ela em excesso, eu tenho uma alteração de todo o metabolismo do meu corpo, todo o meu corpo. E principalmente a bebida alcoólica, ela tem esse efeito, tá? Esse efeito do quê? De fazer alteração. Por exemplo, você está numa festa, né? Numa balada, aquela coisa à noite. O que que impacta? Ali, gente, tudo é feito proposital. Você está num ambiente escuro que tem luzes coloridas, isso já estimula muito o seu cérebro. E você faz o quê? Você vai e toma uma bebida. Essa bebida, ela relaxa o seu corpo, mas você está super estimulado. Quando você está super estimulado, você tem um relaxamento do seu corpo, o que que vai acontecer? Tá? Você vai querer beber mais, né? Eu bebo mais, eu vou lá e consumo mais. O ambiente que eu estou, ele quer que eu consumo, porque afinal de contas, ele quer que gerar lucros, dinheiro, né? E aí eu tenho uma alteração do meu equilíbrio, é onde você pode ter riscos de queda, de acidentes graves, porque você começa a perder a coordenação dos seus movimentos. Dependendo da quantidade de consumo, você tem diminuição de concentração, diminuição de visão. Por isso que nós falamos, se beber, não dirija, porque eu tenho um alto risco, né, do meu cérebro, ele não está de acordo com as consonâncias, com as próprias modificações que realmente o corpo necessita, e isso realmente impactar nesse processo, tá? Aí eu tenho o meu tronco encefálico dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então, essa partezinha aqui de baixo em azul. E eu tenho no meu sistema nervoso central também, eu tenho a medula, tá? Então, nós escutamos muito falar de medula e agora a gente vai entender o que que é esta medula, tá? Então, veja, eu tenho o cérebro e a medula espinhal, ela vai sair da basezinha aqui, ó, tá? Do tronco encefálico. No finalzinho dela, ali na parte vermelha, eu já tenho, então, a função da minha medula espinhal. Então, essa medula espinhal é um cordão cilíndrico que parte da base do meu encéfalo e percorre toda a minha coluna vertebral. Então, trazer aqui o nosso amigo, ó, eu tenho aqui e ela vai percorrer toda a minha coluna vertebral e ela vai se alojar dentro das minhas vértebras, tá? Então, essas vértebras que eu tenho aqui, esses arcos, são o que nós verificamos aqui nessa imagem. Ela vai se alojar ali.
tá? Então, ela é um cordão cilíndrico e ela abre. Quando você vai lá na anatomia, você faz a dissecação do cadáver e você pega esse cadáver de costas, na hora que você pega, você vai ver realmente um fio bem comprido acoplado aqui. Eu tenho o cérebro, eu tenho, né? O tubo, eu tenho o meu bulbo aqui, né? Desculpa. Eu tenho o meu bulbo, eu tenho o meu tronco encefálico e depois ela vai surgindo, né? Nessa partezinha, levando tudo para minha coluna espinhal. Tá? Então, quais são as funções da minha medula? Ela é responsável por receber informações diversas do meu corpo e enviar essas informações novamente para o meu encéfalo, tá? Então, ela é responsável pelos meus reflexos, o meu reflexo medular. A gente escuta muito falar de medula assim, nossa, ele teve um trauma medular e ele não anda. Exatamente. Por quê? Quando a gente pensa em vértebras, eu falei isso para vocês na aula de ossos. Cada vértebra ela é responsável por uma coisa, e lá dentro passa a minha medula. Dependendo do trauma que ocorre e aonde esse trauma ocorreu, ele comprime essa vértebra e ela vai comprimir essa medula. E aí sim essa pessoa pode ficar sem movimentos, seja daqui para baixo ou então só nas pernas. Tá? Então, isso que a gente escuta bastante, porque eu tenho compressões. Tenho cirurgia para descomprimir medula? Tenho, mas às vezes eu não consigo fazer uma descompressão total. E aí a pessoa acaba realmente perdendo os movimentos. Porque sim, né? Ela é responsável pelos meus reflexos. Por isso que quando eu tenho uma pessoa que sofreu um traumatismo, como que eu avalio se a pessoa tem reflexo? O médico vai pegar lá o pé da pessoa, passar o dedo na sola do pé, ou um objeto pontiagudo, né, uma caneta, alguma coisa, e vai ver se a pessoa faz esse movimento, né? Porque esse movimento, né, nós chamamos sinal de Babinski. Esse movimento de Babinski, ele mostra que a pessoa tem um reflexo. Além disso, ele vai apertar, né? Quando alguém aperta a minha perna, quando alguém toca no meu braço, eu vejo, eu olho. Em crianças pequenas, a gente avalia vários reflexos quando essa criança nasce, para saber se ela tem os reflexos que nós chamamos de reflexos primitivos. Alguns reflexos, eles somem com o tempo, mas a gente faz essa avaliação. Em pacientes neurológicos, a mesma coisa. O médico ele vai avaliar ali para ver se a pessoa tem reflexo. A pessoa teve um traumatismo, né, um acidente, né, que já foi constatado que teve uma lesão medular, fez uma análise de estímulos e não tem estímulo, é uma tendência de que ela teve uma lesão medular muito séria, tá? Então, aí precisa investigar, às vezes com processo de fisioterapia, coisas do tipo, melhora, sim, mas não é 100% garantido que isso vai ocorrer, tá? Então, nós falamos todo esse processo de sistema nervoso central e agora nós entramos no sistema nervoso periférico, tá? Então, nós encerramos o central e entendemos agora o nervoso periférico. O nervoso periférico, ele é constituído por nervos, glândulos nervosos e terminações nervosas. Aqui entra os receptores de dor, tato, frio, pressão, calor. Então, você sentir frio, você sentir calor, o que está trabalhando? É o meu sistema nervoso. Mas qual sistema nervoso? Periférico. Aí você fala, ah, professora, mas não é o hipotálamo, né? Você não falou aqui, ó, vamos voltar aqui, que ele é responsável, né, pela minha temperatura corporal e ele é sistema nervoso central. Sim, ele é responsável pela sua temperatura, a regulação da sua temperatura. Aqui eu estou dizendo o quê? Que você sentir frio, quando você vira e fala assim, nossa, eu tô com frio, quem que tá atuando? É as minhas terminações nervosas. Então, uma coisa é você ter uma desregulação na temperatura, mas uma coisa é quando você sente e você vai virar e falar assim, ah, eu tô com frio. Tô com frio porque as minhas terminações nervosas, né, na minha pele aqui, estão me trazendo essa sensação de frio ou então de calor. Mesma coisa, comida, né, a nossa língua, quando eu ingiro um alimento, cada parte da minha língua, eu tenho um tipo de terminação nervosa, que é responsável pelo doce, pelo salgado. Não é toda a minha língua que eu sinto sabor doce. Não é toda a língua que eu sinto sabor salgado. Então, tudo isso também impacta nessa questão. Quando nós vivenciamos a época do Covid, quem contraiu o Covid, muitas vezes, né, teve uma coisa que foi perda de paladar, né? Eu tive, e era uma coisa muito ruim. Tudo que eu comia, eu não sentia gosto de nada. E demorou muito tempo, né, para isso voltar. Porque foi uma patologia que eu adquiri, que ela afetou não só a minha parte pulmonar, mas afetou também o meu sistema nervoso periférico, afetou também as minhas terminações nervosas e impactou diretamente no que eu sentir, né, o gosto das coisas, tá? Então, o que que são os nervos do nosso corpo? A gente fala assim, ah, eu tô com dor nas costas, meus nervos
tão, né, fora do lugar. Será? Tá? Então, os nervos, eles são finos, são formados por vários neurônios, tá? Que são envolvidos, então, pelo meu tecido conjuntivo, né? E eles transmitem diversas mensagens para o meu corpo, para o meu sistema nervoso central, né? Eles vão trazer informações, porque vamos pensar, né? Tá muito frio, você tá com frio, você tá num ambiente muito frio. Ele vai te trazer essas informações, você vai pôr uma blusa, né? Você vai se sentir, vai se agasalhar. Calor, mesma coisa. Sede, mesma coisa, né? Alteração de pressão arterial. Paciente que tem uma alteração de pressão arterial, isso impacta também do ambiente que esse paciente tá. A gente tem muito isso, por exemplo, né? Na época, a gente pensa assim, ah. É normal no calor o paciente ter pressão alta ou pressão baixa. Será que isso é verdade? O que que impacta a alteração de calor? O que que impacta ali no meu hipotálamo, na regulação de calor desse meu paciente, para fazer com que ele tenha uma diminuição de temperatura? Quando eu tenho um paciente que tem uma temperatura muito alta, ele tem um aumento da circulação sanguínea. Aumentando a circulação sanguínea, eu tenho aumento de pressão arterial. Olha o que que vocês têm que pensar, gente. É muito fisiologia. Não adianta achar realmente que é só colocar o estetoscópio no braço do meu paciente e vou verificar a pressão. Olha o que eu tô tendo que pensar internamente que está acontecendo, tá? E essas terminações nervosas, elas são muito importantes, porque quando eu perco essas terminações nervosas, por exemplo, tem uma patologia que acontece isso na hanseníase. Para quem não sabe o que é hanseníase, é a antiga lepra. Tá? A lepra, antigamente, né? Quem conhece mais as questões bíblicas, essas coisas, ela era considerada como uma maldição. E aí as pessoas que possuíam lepra, elas eram isoladas das famílias, né? Mas o que que acontece na lepra, né? E ela acabou mudando esse nome porque o nome de lepra, ele traz muito contexto histórico negativo, e não é nada disso. Mas essa pessoa, ela tem ali ela entra em contato com um bacilo, esse bacilo chama bacilo de Hans, e esse bacilo de Hans, ele vai, né, comendo, literalmente destruindo todas as terminações nervosas. E eu tenho terminação nervosa, gente, no meu corpo inteiro, né? O nosso corpo inteiro ele é ligado por nervos e glândulos nervosos que vão ser responsáveis pelos nossos estímulos. Então, esse bacilo de Hans, ele vai comendo essa terminação nervosa. A pessoa perde a sensibilidade. Então, vamos pensar, se eu tenho uma pessoa que tem um bacilo de Hans, entrou em contato aqui no corpo, foi fazendo, né, a destruição de todos os nervos. O que que pode acontecer? Essa pessoa, ela perde sensibilidade. Se essa pessoa encostar o braço num fogo, ela não sente, queimou o braço, sofre uma queimadura. A gente não, se eu encosto aqui, opa, já puxo, né? Se eu bato, nossa, doeu. Agora, uma pessoa que não tem essas terminações nervosas, tem outras patologias, não só hanseníase, mas tem coisas que impactam nas terminações nervosas, elas correm o risco de realmente se machucar porque elas não têm essa sensibilidade. Então, o sistema nervoso periférico, ele é como se ele fosse um sinal para a gente, né? E o que eu sempre falo, o nosso corpo, ele manda sinais que tem coisa errada. É que a gente vai indo, ah, eu tô com dor de cabeça, toma uma dipirona, uma dor nas costas, toma um Dorflex, e assim vai. Até uma hora que o seu corpo fala assim, ei, chega, né? Não aguento. E aí ele te manda um sinal, que normalmente é onde as pessoas param, febre. Tive febre, opa, parei, né? E aí ele te manda esse sinal e aí você acaba dando uma aquietada, né? Então esse sistema nervoso central, ele é muito importante, porque ele te regula tudo e ele vai te dando essas informações. É como se você tivesse um sistema dentro do seu corpo para te dar informações privilegiadas de coisas que podem acontecer com você, tá? Olha aqui que nós trouxemos aqui novamente. A gente viu isso lá na primeira aula dessa disciplina, né? A definição da pele. Por quê? A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela é cheia de terminações nervosas, tá? Por ela ser cheia de terminações nervosas, é ela que me dá indicação. Se alguém me aperta, se eu encosto num lugar que tá muito quente, lugar que tá muito frio, o meu corpo inteiro é cheio de terminações nervosas que estão ativas dentro do meu sistema periférico. Tá? Então, essa pele, ela vai capturar os estímulos do meio que eu tenho, tanto interno quanto externamente, e ela vai trazer essa informação para o meu sistema nervoso central. E aí, o meu sistema nervoso central, ele vai mostrar para mim o que está errado. Tá? Então, eu tenho várias questões aqui. A gente viu os pelos, glândulas sebáceas, né? Tecido adiposo, tecido músculo, glândulas sudoríparas, né? E terminação nervosa. Então, vejo que a terminação nervosa, ela fica ali na derme. Eu tenho a minha epiderme, eu tenho a derme, né? Então,
Eu tenho a epiderme, a primeira camada, eu tenho a derme, a segunda camada. Na segunda camada é onde eu tenho terminações nervosas, né? E os estímulos, né, que ele tem. E eu preciso ter essas terminações nervosas. O que é importante vocês entenderem? Como eu falei que o sistema nervoso é como se fosse um alerta do nosso corpo. Se ele tá trazendo pra gente um alerta, olha, tem alguma coisa errada, olha, tem alguma coisa acontecendo, é isso que ele vai mostrar, né? Se ele vai mostrar que tem alguma alteração, eu tenho que prevenir, né? Eu tenho que manter essas minhas terminações nervosas, o meu sistema nervoso periférico trabalhando de uma forma que vá me ajudar, não me prejudicar dentro do meu corpo. Mas é aquela coisa, quando a gente começar a estudar patologia, vocês vão ver que vão ter patologias que vão sim interferir nas suas terminações nervosas, colocando então o seu corpo e você propriamente em risco, tá? E aí, eu tenho ali o meu sistema nervoso periférico, que ele vai ser dividido, então, em nervoso voluntário, que nós também chamamos de sistema somático, e sistema nervoso automático. O meu sistema nervoso voluntário é aquelas ações que são conscientes, ou seja, que eu faço, mas eu tenho consciência. Ando, eu falo, eu penso, eu mexo meu braço, eu abro a boca, né? Tudo isso é o quê? Consciente. Eu estou fazendo, eu vou andar sabendo que eu estou andando, né? Eu não vou andar sem pensar, eu não quero andar e de repente começo a andar. Não, isso não existe, tá? Então, quando eu tenho ações conscientes que eu vou fazer, levanto o braço, abaixo a perna, abraço uma pessoa, faço alguma coisa, meu sistema nervoso voluntário, somático, ou seja, consciente, está trabalhando. Agora, ações inconscientes, ou seja, respiração, né? Piscar, por exemplo, eu não consigo controlar que eu tô piscando. Você fala, vou ficar sem piscar. Você não consegue, seu olho pisca. Piscar, respirar, coração bater, a movimentação, a sua gastrointestinal, né? Controle de digestão, tudo isso é o nervoso, desculpa, sistema nervoso autônomo, visceral que nós falamos, são ações inconscientes do meu corpo. Eu tenho, isso acontece, mas eu não tenho controle. Eu não consigo controlar. Ah, eu vou fazer meu coração parar de bater um pouquinho. Ah, eu vou parar de respirar agora. Ah, eu vou parar. Não, eu não consigo controlar. É a mesma coisa. Xixi, né? É um sistema nervoso autônomo, são as suas vísceras, o seu sistema urinário, né? Você consegue segurar? Ah, eu consigo. Por quanto tempo? Ah, eu consigo segurar o dia inteiro. Tem certeza? Vai chegar uma hora que você vai precisar ir ao banheiro. Por quê? É autônomo, né? Então, nós chamamos ele ali de simpático e também parasimpático, tá? Então, eu tenho essa divisão. Nervoso voluntário, aonde eu consigo e tenho consciência das ações que eu estou executando, e tenho também o sistema nervoso visceral, aonde as ações elas são inconscientes, elas estão intrínsecas dentro do meu corpo. Elas estão ali ocorrendo e eu realmente não tenho controle delas, né? Eu faço o controle, mas é uma questão mais esporádica disso, tá? E aí, nesse meu sistema nervoso simpático e parasimpático, para a gente conseguir definir um pouquinho melhor, né? O sistema nervoso simpático, ele prepara o seu organismo para o estresse. Como assim? Tá? Ele é um instinto de fuga, um instinto de luta. Ele ajuda muito quando eu tenho a questão do hormônio adrenalina, que nós vimos na outra aula também, né? Então, ele vai estimular. Então, essas ações de falar, andar. Então, por exemplo, você tem uma descarga ali do seu hipotálamo, hipófise, produzir uma adrenalina em excesso, porque está passando por uma situação de perigo iminente. O que que ele vai fazer o sistema nervoso simpático? Você está no escuro, numa rua, viu uma pessoa? Opa, vou correr, né? Você planeja, eu planejei, né? Então eu vou lá e vou correr. Eu tenho esse estímulo do hormônio adrenalina, porque tá me colocando numa situação de perigo, mas eu vou e faço, opa, vou lá e corro, né? Eu tenho esse estímulo dessa questão. Já no meu sistema nervoso parasimpático, ele vai estimular atividades mais relaxantes, atividades mais de repouso, porque quando a adrenalina ela é descarregada no nosso corpo, né? Até trazendo isso, que eu acabei não comentando na aula anterior, mas trazendo isso para agora, eu falo para vocês, né? A adrenalina, ela chega naquele pico, você fica num alerta. Depois, ela vai abaixando, 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 e aí, às vezes, você pode ter hipotensão, você pode ter várias questões. A adrenalina, ela também acontece no nosso corpo em situações de estresse, né? Em situações de muita
que o nosso corpo exige muita coisa. Por exemplo, um óbito de uma pessoa. Às vezes você vai num velório e você não vê a pessoa, você fala assim, nossa, mas morreu a mãe da pessoa, a pessoa não tá nem chorando. Gente, é um estresse tão grande que o seu corpo passa, tanto fisicamente quanto internamente, que você descarrega esse hormônio adrenalina numa dosagem tão alta que ele te deixa, né? As suas pupilas dilatam, eles te deixam totalmente. É assim, você não consegue pensar no que tá acontecendo, você tá com aquela adrenalina de tudo, né? Tem que ser automático, a pessoa morreu, você tem que reorganizar já a velório, aquela coisa toda, e você tá vivendo aquele momento. Foi um choque, algo que você não esperava, o seu corpo, ele deu um, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo. Depois, com o passar do tempo, esse hormônio cai e aí que vem o problema. Porque aí a pessoa que naquele momento ela não enfrentou aquela dor, agora ela começa a enfrentar. Por quê? O sistema nervoso parasimpático, ele começa a relaxar. Ele vai colocando a pessoa em repouso, porque eu não vou viver sempre com adrenalina. Então, coloca adrenalina, adrenalina. Não. Ele vai ter que chegar um momento que essa adrenalina cai. Na hora que a adrenalina cair, é a hora que a pessoa vai perceber realmente o que aconteceu, qual que foram as consequências daquela situação, tá? Então, esse é o meu sistema nervoso parasimpático. Então, vejam aqui no sistema nervoso, olha como ele comanda todo o meu corpo, desde o momento de fuga, desde o meu andar, do meu falar, do meu me mover, o que está acontecendo? Então, nessa aula, eu quero trazer isso para vocês, que vocês consigam fazer esse link de cada situação que vocês estão vivenciando no dia de vocês e como que ela impacta, né, no funcionamento do seu corpo. O que que isso traz, né? O que que isso é ali, o que está acontecendo? Em que parte do meu cérebro está atuando? Qual que é a parte do meu sistema nervoso? O que que meu corpo ele está realmente pensando, tá? E aqui, antes de nós encerrarmos, eu trouxe para vocês a divisão, né, para poder ficar um pouquinho mais resumido, porque às vezes tem alunos que gostam bastante dessa questão de imagem com resumos para vocês deduzirem. Então, o meu sistema nervoso parasimpático, ele faz contração de pupilas, estimula a minha salivação, reduz batimentos cardíacos, faz contração dos meus brônquios, estimula a atividade do meu estômago, do meu pâncreas, estimula a vesícula biliar, faz contração de bexiga e promove a ereção nos homens. Olha isso. Olha tudo que o meu sistema nervoso parasimpático, vamos ver aqui, tá? O meu sistema nervoso parasimpático, que é o meu sistema nervoso autônomo, visceral, que eu não tenho controle, ele faz, né? Saliva, a pupila, contra os meus brônquios, isso aqui eu não consigo controlar. Já o meu sistema nervoso simpático, tá? Dilatação de pupila, inibe salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade de estômago do meu pâncreas, relaxa a minha bexiga, promove a ejaculação. Ele também tem ali as suas ações em situações, tá? Vamos ver aqui, ó. Em situações, né, dentro do sistema nervoso autônomo. Então, não confunda, tá? Sistema nervoso voluntário são situações somáticas em que que eu estou consciente e eu consigo resolver. Sistema nervoso autônomo, ele é visceral e ele também é dividido em simpático e parasimpático. Eu não controlo, eu não tenho autonomia para fazer esse controle. Por que que é importante vocês diferenciarem? Porque às vezes os alunos confundem. Ah, mas é o parasimpático, então o parasimpático é consciente, eu controlo. Não, tá? Parasimpático, simpático, eles fazem parte do sistema nervoso autônomo, que é visceral, ou seja, eu não tenho controle, tá? São as coisas que acontecem mesmo no meu corpo, como essas aqui que eu falei. Eu não consigo controlar o relaxamento de bexiga, eu não consigo controlar, acelerar os meus batimentos cardíacos, eu não consigo controlar a inibição de salivação, por exemplo. Tô aqui falando com vocês. Tô falando bastante. Eu não consigo controlar o meu excesso de saliva. Eu não consigo controlar que eu estou conversando e fazendo a produção dessa saliva e eu estou começando a sentir sede. Por isso que às vezes eu paro e falo assim, gente, pera um pouquinho. Deixa eu tomar água, né? Vou tomar água porque eu tô fazendo esse controle. Mas quando esse processo de eu tomar a água, eu tô usando meu sistema nervoso voluntário. Por quê? O que que eu tô fazendo? Nossa, eu pensei em tomar água porque me deu sede. Me deu sede, eu vou lá e pego a água. Então, olha, né, como eu falo, né, dessa questão do meu cérebro. O que que eu quero dizer, gente? Começo sempre falando que quem tentou entender o nosso cérebro acabou morrendo louco, né? Que foi Freud. Mas o que que acontece? Ele é a máquina.
né? Ele funciona tudo, ele é o nosso mecanismo, ele é o que comanda, ele é o que traz, ele é o que tem todas essas informações. Se ele não funciona, mais uma vez eu volto a dizer, né? Ele não vai ter ali o objetivo, ele não vai ter o funcionamento que o meu corpo precisa, e eu preciso que todo esse meu corpo, todo esse funcionamento, ele realmente esteja de acordo com tudo, tá? Então, na aula de hoje eu quis trazer isso aqui para vocês, falar um pouquinho do nosso sistema nervoso, para que vocês consigam realmente entender qual que é a função e o que que ele está, né? Então, eu agradeço mais uma vez e nos vemos na próxima aula. Obrigada.